Uma das crenças mais comuns sobre termografia é a ideia de que ela não serve para emagrecimento. Muitos profissionais ainda pensam que a câmara térmica só detecta inflamação ou lesão e que isso não teria relação com redução de peso. Mas esta visão é limitada demais. Aqui é o Tomás Milho, termografista desde 2008, sempre com foco na área clínica, e você está no canal da Termocas. Este canal tem como objetivo trazer assuntos sobre termografia, trazendo ciência e novidades e esclarecimentos sobre termografia clínica. Hoje vamos abordar o assunto de: a termografia ajuda no emagrecimento? Uma boa pergunta, e eu vou falar para vocês. A resposta é sim. Então, a termografia de forma estratégica, profunda e baseada em fisiologia real pode ser um fator impactante para a sua clínica. Este conteúdo é para nutrólogos, nutricionistas, né, geriatras, fisioterapeutas, educadores físicos e todos os profissionais que trabalham com emagrecimento ou obesidade e podem usar a termografia como aliada na prevenção e na tomada de decisão clínica. Aqui não vou falar de tratamentos médicos, de fórmulas milagrosas, de emagrecimento, nem de termografia esportiva de alta performance ou veterinária ou industrial. Vamos entender juntos o porquê, tá? Então, aqui você pode ver, né, que a termografia no emagrecimento não é mais um mito. Então, não é só lesão muscular, tá? Então, vamos deixar isso claro. Esquece isso, tá? A termografia é um termômetro visual que revela informações importantes, tá? Ela pode revelar um mapa térmico bidimensional do corpo. A termografia revela qualquer alteração fisiológica em tempo real, tá? Isso aqui é um grande benefício, tá? E é um mapeamento metabólico estratégico. Por isso, quem quer aplicar protocolos individualizados e não genéricos, seja isso emagrecimento, não obesidade, ou casos como sarcopenia, né, que não são inflamados, as pessoas não são, né, também pode. Não vamos abordar aqui a sarcopenia, tá? Mas vamos descobrir o que nenhuma balança e nenhuma bioimpedância te revela, tá? Nunca te revela esses dados. Agora, vamos entender, né, que a obesidade, gente, é uma doença multifatorial, tá? A gente sabe disso, todo mundo fala, né? Mas, né, a gente se esquece que aquele indivíduo não é só perda de peso, não é só ver calorias, que ele tem vários impactos na saúde da pessoa, né? Então, a termografia pode te dar um insight geral em áreas que ninguém atualmente está olhando, e pode ser os fatores que são mais agravantes para a saúde do seu paciente. Então, o emagrecimento não é apenas uma questão de balanço calórico, tá? Na prática, ele envolve uma série de processos fisiológicos que alteram diretamente o comportamento térmico do corpo, como inflamação sistêmica de baixo grau, retenção hídrica, circulação periférica comprometida, metabolismo mais lento, sobrecarga articular, acúmulo de gordura em regiões específicas e estresse crônico com impacto na termorregulação. Tudo isso pode deixar sinais no mapa térmico muito evidentes. Aqui eu listei algumas das coisas, né? Como por exemplo, né, a gente pode ver emocional como depressão, né? A gente consegue ver isso. A gente pode ver que ele está, né, com problema da respiração, né? Então, o sono, ele não dorme, não tem um sono recuperador. Então, a gente pode ver a qualidade de sono na termografia. Aí a gente pode ver, né, como que fica, né, o desgaste das articulações, o parte vascular, varizes, entre outras coisas. A gente consegue detectar tudo isso de forma muito fácil. E aqui, né, vamos entender essa questão. Justamente aí que a termografia se torna útil. Ela não emagrece ninguém, tá? Isso não é o objetivo, não é tratamento. Só que tem uma questão, todo mundo hoje pensa em tratamento, mas quem faz diagnóstico? Para você ter um tratamento com sucesso, falta um elo, você precisa ter um bom diagnóstico, gente. Quando você não investe numa ferramenta de diagnóstico, o seu tratamento não tem resultado.
Aí você fica aquela coisa agressiva, todo mundo oferece tantas sessões, a pessoa vai lá e não resolve o problema da pessoa. É ou não é? Então, a termografia vai ajudar a enxergar onde o processo está travado, onde existe inflamação, onde há assimetria térmica, né? Onde a circulação está ruim e onde o corpo não está respondendo bem ao estímulo que você está dando para ele. Em outras palavras, a termografia melhora a leitura do caso, reduz erros e torna a intervenção muito mais assertiva, tá? Então, vamos falar então agora sobre o principal assunto que eu preparei aqui para vocês, gordura marrom, tá? A gordura marrom, você sabe o que é gordura marrom? Esta é uma boa pergunta, né? Sabia que o Exército Brasileiro está conduzindo pesquisas neste campo? A gordura marrom, a gente se nasce com ela, né? É uma coisa que a gente se vê pela nossa genética e é um mecanismo que a natureza nos deu para aguentarmos os desafios climáticos, né? Do ambiente externo. Então, aquela coisa, você pega um neném, uma criancinha, ela está sendo abandonada no frio, ela chora, está lá umas horas e ela sobrevive. Como que ela consegue fazer isso? Então, ela é indefesa, né? Mas, né, a gente tem gordura marrom e os recém-nascidos têm muita gordura marrom. Só que algo está acontecendo e no decorrer, né, do tempo, conforme a gente fica envelhecendo, algumas pessoas perdem a capacidade de ativar a gordura marrom, eles perdem esses depósitos valiosos, né? Então, vamos voltar aqui, né? Como estava falando, né? Os militares têm este interesse na gordura marrom. E eu vou mostrar aqui para vocês o Samir Oza, né? Que como militar, ele realizou uma pesquisa, né? Muito interessante lá na UCA, tá? Sobre este assunto, um projeto excepcional que eu tenho o prazer de falar que teve um pequeno papel neste processo, né? Lógico que ele que fez a pesquisa, não estou falando nada disso, mas a câmera que ele usou, né, foi eu que forneci, aqui que está, né, quando entreguei, e ele fez esta avaliação sobre a gordura marrom e, passam, síndrome metabólica, né, com termografia. Então, a gente, né, se encontra várias vezes, né, e aqui foi uma vez também que ele estava ensinando os militares, né, como fazer este protocolo, como vocês podem ver aqui. Então, isso aconteceu lá na UCA do Rio de Janeiro. Mas você deve estar pensando, exército, como assim, Tomás? Né? Sim, e não é só os militares que estão nesta corrida. Tem outro cliente, né, que é o Unicamp, e especificamente o Dr. Lício, né, que ele está dedicado, né, no estudo da gordura marrom já há muitos anos, e ele está investigando o metabolismo, né, com várias câmeras técnicas, tanto em animais como também em humanos, né, para poder entender exatamente qual é o papel da gordura marrom e como que a gente poderia usar isso, de repente, associar isso com algum medicamento, né, aquela coisa de caneta emagrecedora, milagre, né, a gente está procurando isso, será que vai dar certo? A gente não sabe, né, só pesquisa, demora a pesquisa, né, não é uma coisa rápida. Agora, por que ele está fazendo esta corrida? Porque a gordura marrom ainda é um mistério, né, que desventá-lo pode acabar com a obesidade. Então, nesse momento que estou gravando, a febre, né, é as canetinhas de emagrecimento, e já vimos os efeitos contralaterais, né, mas termografia não é uma modinha. É um método que valida sua estratégia de emagrecimento. Ok? Então, este aqui é o grande diferencial. Então, vamos entender um pouquinho, né, melhor. Né? Quando falamos de emagrecimento e termografia, um ponto super importante é esta gordura marrom. Por isso que eu resolvi iniciar com este conceito aqui. A gordura marrom é um tecido então metabolicamente ativo, relacionado à produção de calor e ao gasto energético. Em estudos com termografia infravermelha, ela aparece como uma peça importante, né, para poder, né, entender a resposta térmica do corpo, especialmente em contexto de obesidade e protocolo de estimulação, né, térmica. Isso não significa que a termografia substitui exames clínicos ou define sozinho o estado metabólico do paciente, muito pelo contrário, mas significa que ela pode ajudar o profissional, você,
a observar padrões térmicos compatíveis com a atividade metabólica alterada, resposta ao frio e adaptação do organismo a esta situação que ele está enfrentando. Então, quando a gente olha, né, a imagem térmica, aqui a gente consegue ver neste foto aqui que a pessoa está fria, né, e depois de fazer o protocolo, né, da gordura marrom, ele fica quente, né, na clavícula. E a pergunta é, quanto quente ele está? Quanto mais ativado fica, melhor a ativação da gordura marrom, então melhor o metabolismo desse indivíduo. Quando ele faz o teste e não está acontecendo o que a gente está esperando, ou seja, aquecer esta área por causa da gordura marrom, aí a gente entende que nós temos um problema, uma deficiência aqui na ativação da gordura. Tá claro, gente? É por isso, né, que a gente está analisando. Então, o tecido metabolicamente ativo, né, gasta energia, então vai aparecer aqui nesta troca de calor com a pele, ok? Aí, né, quando a pessoa fica quente, fica passando frio, é a resposta que temos na fisiologia humana. Agora, como isso é feito? Você está pensando, quero entender como que eu faço isso? Será que é muito complicado? Será que não consigo eu investir tanto? Porque muita coisa, é muito científico, muito difícil. Que nada, gente. Não tem dificuldade nenhuma. A única coisa que você precisa realmente ter é uma câmera térmica, tá? Então, a gente vai ver aqui agora, né, pelo próprio artigo, né, do Samir, como é feito o teste de gordura marrom, tá? Então, a gente pode ver aqui, né, que tem uma pessoa que está um pouco acima do peso, né, você pode ver aqui, e ele, né, ele está preparando a câmera. Então, o que eles pedem para ele? Colocar as mãos dentro de uma bacia com água fria, não é extremamente gelado, não pensa 0 graus, não, só 13 a 17 graus. Por que tão variado? Porque ele esquenta, né? Quando você tem esse aqui, a temperatura tem uma tendência, né, de mudar, né, para ficar no equilíbrio. Então, a gente tem que tentar manter. Por isso que é importante você ter um termômetro, nada demais. Então, você vai gastar um termômetro, uma bacia, água, como fica caro, né? E aí você vai precisar o quê? Só um tripé e uma câmera. E tem que ter uma câmera legal, tá, gente? Então, isso é importante. Mas o processo é fácil. Você vai pedir para a pessoa só ficar com as mãos dentro desta água por 5 minutos, tá? Não é nada demais. Todo mundo normalmente consegue aguentar isso. E, claro, não pode ter roupa cobrindo, né, esta parte aqui, né? Precisa ficar exposta para a gente poder catar na câmera térmica, tá bom? Então, fazendo isso, então, em 15 minutos você vai ter dados que você vai permitir para observar a velocidade e simetria do reaquecimento. E a partir disso a gente consegue entender como que está o metabolismo dele. Olha que maravilha, gente. Não, você já pensou nisso? Você fazer um teste de 15 minutos, poder cobrar para isso, algo que nenhum concorrente, vizinho seu tem. Olha assim, e o paciente fica finalmente sabendo o que está acontecendo, e depois disso você pode oferecer um tratamento que sim vai dar resultado, porque você sabe qual é a causa do problema. É muito diferente, tá? Ou seja, quando bem utilizada, a termografia pode ampliar a compreensão funcional do corpo, ok? E assim, você vai falar, mas é só essa pesquisa do Samir? Não, tem várias. Eu só vou mostrar aqui 2, 3 para você ter uma noção. E depois, se você quiser, entra lá no Google, né, no Perplexity, várias plataformas, para ver quantas pesquisas existem sobre este assunto. Ou, se você quiser conhecer melhor toda esta técnica, eu tenho o curso Combo, onde dentro do curso Combo eu tenho todo este protocolo de como executar este e vários outros tipos de testes provocativos, tá? Mas olha essa pesquisa aqui agora também, né? Então, Infrared Thermography, né? O Indirect Assessment of Activation of Brown Adipose Tissue in Linear Obese Male Subject. Então, o que isso significa, né? Que nós tivemos, né, uma análise, né, de várias pessoas. O que abordou a pesquisa? Né? O mesmo assunto, só que ele pegou indivíduos magros e obesos para comparar, né? Então, mesmo conceito, o uso do teste de provocação de frio para detectar o padrão de ativação, e já saiu até no Jornal da Globo, viu? No meu curso eu tenho uma aula, né, como eu comentei,
E o material é relevante na execução do exame, porque o professor Lício está falando, né? Ele apresentou isso na Globo, como notícia importante. Foi uma matéria muito extensa, inclusive, né? Mas você tem que seguir um protocolo correto, tá? Isso é muito importante, por isso que é importante você aprender como que é feito, tá? Então, não esqueça disso. Agora, vamos ver outro trabalho, né, que existe, que eu separei para vocês. Aqui, quem trabalha com cirurgia bariátrica, tá? Então, este aqui é um ótimo trabalho para você analisar. Eles pegaram, né, o mesmo método, né, e aplicaram para ver o que está acontecendo com os pacientes de cirurgia bariátrica. E a gente tem muita gente que trabalha com cirurgia bariátrica. Você consegue fazer o acompanhamento do metabolismo do seu paciente antes e depois? E se você fizer esse teste de termografia antes e depois, será que vai dar resultado? Essa é a grande pergunta. Então, procure este artigo, né, que está na internet, você pode alcançar ele, para você ver o resultado que ele teve. E eu vou mostrar aqui algumas coisas sobre ele, tá? Não vai ser só conversinha. A essência aqui vai aparecer para você. Então, o que é a conclusão? Este aqui não é um trabalho de ontem, né? 2020 foi publicado. Aqui que está. A conclusão falou que o estudo, né, mostra que a termografia IRT, né, Infrared Thermography, como uma ferramenta potencial, é uma ferramenta potencial para avaliar a ativação termogênica do tecido adiposo marrom. Claro. E aí ele sugere, né, que outras pesquisas tentam analisar diferentes métodos de cirurgia bariátrica. Mas aqui não tem pergunta. Ela, de fato, né, a termografia mostrou eficácia, né, e o impacto que a cirurgia bariátrica tem no metabolismo. Então, meu amigo, você não está usando termografia e se está fazendo cirurgia bariátrica, pensa aí, ó, aqui tem uma coisa diferenciada. Quantos concorrentes eles fecham cirurgia bariátrica, mas eles não monitoram o que está acontecendo com o paciente? Isso é uma coisa que vai ter maior segurança, vai dar muito mais credibilidade científica, inclusive, se você agregar com uma técnica como esta. Concorda comigo? Eu acho, né, que eu estou falando coisa que faz sentido. E agora, eu preparei aqui para vocês, né, o que a câmera revela, né? Lógico que não é somente a gordura marrom, né, não é somente o calor que interessa, tá? Então, por isso que eu preparei uma lista básica para vocês. Aqui vocês podem ver por que a termografia ajuda, né? Então, primeiramente, né, a gente tem a identificação de inflamação crônica que trava o emagrecimento. Muitos pacientes, não é, com dificuldade para perder peso, apresentam sinais térmicos compatíveis com sobrecarga inflamatória, como hotspots persistentes no abdômen, zonas inflamatórias na lombar e áreas de sobrecarga em joelhos e tornozelos, coisas que a gente pode ver na termografia de forma muito fácil, tá? Inflamação crônica tende a prejudicar a eficiência metabólica, como sabemos, a mobilidade, lógico, e adesão ao processo pelo lado do paciente. Por isso que é muito legal você envolver o paciente, ele ver a imagem térmica. Isso muda muito. A termografia ajuda a localizar esses gatilhos com precisão. Também, né, nós temos o monitoramento de retenção, edema e êxtase circulatória. Áreas mais frias ou com padrão de êxtase podem sugerir retenção hídrica, congestão linfática e circulação periférica deficientes. Nós podemos detectar essas questões na termografia. Tem uma diferença térmica. Tudo isso impacta diretamente a sensação de leveza, a definição corporal, o desempenho físico e a resposta às suas intervenções. Com a câmera térmica, o profissional consegue ver onde, né, está acontecendo o problema, onde o corpo não está reagindo como esperado. Outra coisa, personalizar o treino. A termografia ajuda a identificar compensações musculares, padrões de sobrecarga postural, regiões que podem piorar a inflamação com determinados exercícios. Isso permite ajustar o treino com mais precisão, o que favorece o gasto energético, reduz o risco de lesão e melhora a adesão do paciente. Também, compreensão da resposta ao estresse.
O estresse emocional e fisiológico também afeta o metabolismo e regulação térmica. Então, padrões como mãos frias, trapézio quente, né, o sinal do manto que a gente fala, né, na fibromialgia, o peito, né, diferente e abdômen estável, né, muito frio ou com vários padrões fora do mundo, podem indicar uma resposta simpática alterada, né, ou outras questões, né, que são reveladas pela termografia, né, como desbiose. Ou seja, emoção, estresse e metabolismo caminham juntos. E isso pode aparecer na imagem térmica. Mas não é só esta lista, tá, gente? Tem muito mais como acompanhamento de evolução metabólica. Ao longo do processo, a termografia pode mostrar se a inflamação está reduzida, se a circulação está melhorando, se o corpo está respondendo ao protocolo e se a melhora funcional é real. Este tipo de leitura complementa e, em alguns casos, esclarece melhor do que a balança ou a fita métrica isoladamente vai te revelar. Então, como aplicar tudo isso na prática, né, gente? Esta aqui é a pergunta agora. Então, como que eu posso fazer? Então, para isso eu preparei os seguintes pontos para vocês, tá? Então, vamos ver o primeiro. Fazer uma avaliação térmica inicial completa. O ideal é começar com um mapeamento amplo, tá? Tronco, abdômen, dorso, membros inferiores, cervical, trapézio. Isso cria uma base sólida para identificar padrões inflamatórios, compensatórios e circulatórios. E as pernas, né, também, não sei, acho que não comentei. Então, tudo isso vai ser um registro, porque você não sabe como aquele indivíduo vai evoluir, né, com a sua intervenção. E registrando isso antes de qualquer coisa, você pode mostrar para ele e falar, ó, a gente pode ver como começou, como você chegou e como você saiu, né? Segundo, procurar os principais padrões de travamento. Os padrões mais comuns incluem hotspots abdominais, frio persistente em membros inferiores, assimetria lombopélvica, sobreuso de trapézio e regiões com resposta lenta ao reaquecimento. Você sabia que o obeso costuma ter as mãos muito mais quentes? Por quê? E isso é lógico. Olha só, se você tem gordura, e a gordura é um isolante térmico, o que acontece? Ela vai impedir que o calor atravesse, correto? Então, na termografia, a gente vai ver que a pessoa está fria no corpo, mas as mãos são quentes, os pés são quentes. Agora, se você tem lipedema, aí é totalmente outro padrão, é muito fácil, é batata, gente. Você olha uma pessoa com lipedema que não está sendo tratado, você vai ver que temos uma total assimetria com vários focos de inflamação, por exemplo, problemas circulatórios, ou pontos como gordura localizada, assim, bem, é outra fibrose. Então, você pode ver que o lipedema é outra história diferente. Então, pode ver que eu já dei outro vídeo aqui falando sobre esse assunto, mas lipedema com termografia, gente, é fantástico. Então, se você não usa ainda termografia, você está ficando atrás, tá? Então, avisei. Bom, mas aí, né, vamos ver as condutas. Vamos pegar a parte 3. Fazer teste de resposta térmica. Depois do bazar, vale aplicar estímulos simples, como movimentos funcionais leves, mobilidade, respiração e desafios metabólicos simples, né? Então, aí a gente, né, pode entender. O objetivo aqui é observar a velocidade do reaquecimento, a consistência térmica, a simetria da resposta e a estabilidade do padrão. Também outro ponto é reavaliar periodicamente com a termografia, né? A termografia é muito útil, né, no acompanhamento. Ela permite você observar ao longo do tempo se o corpo está menos inflamado, se a circulação melhorou, se o treino, né, está funcionando de fato e se o metabolismo está mais eficiente. Isso ajuda a tomar decisões semana após semana com muito mais segurança. E claro, o paciente, você vê, né? O paciente se enxerga, ele vê o resultado do seu trabalho. Tá bom? No final, você tem que integrar a termografia com treino e nutrição. Tá? A câmera não substitui o profissional, obviamente. Você precisa fazer toda aquela intervenção. Então, a termografia vai te guiar, vai te orientar qual é o caminho, se você está no caminho certo, na verdade, né?
Ela ajuda a responder perguntas como: onde está travado? Onde está inflamado? Onde está compensando? Onde está reagindo bem? A partir disso, o profissional ajusta, né? Ele ajusta treino, alimentação, recuperação com muito mais precisão. Ok? Então, gente, a verdade é simples, tá? Não tem grande segredo. Nós estamos vendo aqui, né, que uma câmara térmica vai fazer um grande diferencial, tá? Não é só belezura. Então, a termografia não é uma coisa que vai substituir algo que você está fazendo, tá? Ela não vai emagrecer ninguém, não é tratamento, mas ela ajuda o profissional, você, a entender por que o corpo não emagrece como deveria. Ela revela onde o metabolismo está travado, onde a inflamação aumenta e onde o organismo não está respondendo bem. E quando você enxerga isso com clareza, a intervenção deixa de passar de ser genérica, né? E passa a ser uma coisa realmente estratégica e individualizada, gente. Isso aqui é a palavra-chave para quem quer ter sucesso nos atendimentos hoje em dia. Porque todo mundo precisa ver uma adaptação para eles. Não existe aquela coisa, esquece aquela coisa, protocolo padrão para todo mundo. Isso não existe. Só para vocês que não é papo de minha cabeça, tá? Que eu faço questão também de mostrar aqui no final as referências bibliográficas que sustentam o que expliquei neste vídeo, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês que temos vários trabalhos. Então, por exemplo, né, tecido adiposo marrom avaliado por termografia infravermelha em adultos fisicamente ativos, da Unifesp, tá? Então, Clinical Practice, eu pego sempre, né, revisões, tá? Então, isso é muito importante para a gente poder entender o que todo mundo está fazendo, o que realmente tem valor, porque tem muita coisa por aí que não presta, né? Então, na verdade, tem muito mais, né? Preferi juntar esse material didático, ilustrativo e, claro, né, sempre tentar pegar revisões boas, né, científicas, que elas têm maior peso, não do que simplesmente um artigo que mostra alguma coisa ou com poucos dados, tá? E a conclusão dos dados de muitas pesquisas é bom, né? Então, vocês podem ver aqui que eu coloquei este trabalho de cirurgia bariátrica, tá? Peguei os dados de lá. Então, se vocês quiserem, podem fazer um print screen aqui e procurar tudo isso que eu estou falando, tá? São artigos que vocês podem passar e tem muito mais. Esse também, por exemplo, de reumatologia. A reumatologia é muito legal. A termografia tem muito a ver também sobre isso, tá? Então, este aqui é o que eu ia mostrar para vocês. Se você gostou deste conteúdo, se você curta, por favor, este vídeo, tá? A gente precisa sua ajuda, tá? Deixa seu like, compartilhe, né? Convide outros profissionais, se inscreve no canal, ativa aquele sininho, né? Para acompanhar os próximos conteúdos sobre termografia clínica, ok? Muito obrigado mais uma vez e me segue que vai ter mais conteúdo de qualidade, com pesquisa, com artigos científicos como este aqui.